Pai, nós queremos te louvar, queremos te adorar, queremos bendizer o teu santo nome, porque aqui nós estamos, Senhor, para prestar o nosso culto a ti, e que esse culto seja um culto aceitável, que esse culto, ele chegue até ti, ele suba até ti, como cheiro agradável em tuas narinas, como oferta agradável a ti. Queremos, ó Pai, te pedir para que tu recebas a vida de cada um daqueles que aqui estão, a cada família aqui representada, a cada um, Senhor, que hoje vem a esse lugar com um coração aberto, com a vida, Senhor, colocada diante de ti, dizendo como nós te adoramos, o como nós te bendizemos, o como reconhecemos que tu és o único digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Te pedimos, ó Pai, para que a tua bênção venha sobre nós, que venhamos, Senhor, sentir o toque das tuas mãos, que possamos, Senhor, perceber a tua presença, não apenas como um sentimento, não apenas como uma emoção, mas como algo que nos transforma, como algo que nos conduz ao teu trono e nos conduz, Senhor, ao momento de intimidade. Nos abençoa, Senhor, nesta noite. Nós queremos te louvar, nós queremos te exaltar, queremos te bendizer em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Nessa oportunidade convido você a abrir sua Bíblia no Salmo de número 1, ou podemos dizer também o livro de Salmos, capítulo de número 1. O primeiro Salmos, ou o livro de Salmos, capítulo de número 1. Se você quiser ler aqui, você pode acompanhar aqui no telão, e será melhor porque nós vamos ler na mesma tradução, vai ficar mais fácil da gente estar lendo em conjunto. E eu queria convidar você também, aparece para você aqui, aparece para mim na tela, bem aqui. Eu vou ler também na mesma tradução que nós temos. Eu queria ler o primeiro versículo, você lê o segundo versículo, e aí nós vamos intercalando até o versículo de número 6. O versículo número 6 é o último versículo do Salmo de número 1. Eu diria a vanguarda do livro de Salmos, a abertura, a porta de entrada do livro de Salmos. E eu queria convidar você a estar lendo junto comigo. Capítulo de número 1 do livro de Salmos, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Todos. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação, no seu tempo. As suas folhas não cairão, tudo quanto fizer prosperará. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Todos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Aleluia, aleluia. Há uma diferença muito grande, queridos, entre o caminho do justo e o caminho do ímpio. E a Bíblia diz bem-aventurado. Essa palavra bem-aventurado, ela quer dizer muito feliz. Será muito feliz, será muito bem sucedido, terá sucesso. Muito feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Está cheio de conselho do ímpio por aí. Está cheio de gente para nos dar conselhos que não nos levam ao caminho de Deus, não nos levam ao céu, leva apenas ao pecado. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. O que faz a diferença entre aquele que é fiel a Deus e que se compromete com Deus e aquele que está no caminho dos pecadores, é porque quem está no caminho do pecador está encharcado pelo pecado e sequer se incomoda com isso. Mas aquele que não anda no caminho do pecador, o pecado pode até aparecer em algum momento na vida dele como um acidente, como algo que não pertence à vida dele, como algo que ele olha e diz: olha, isso aqui não me pertence, eu não quero, eu luto contra o pecado. E quando o crente verdadeiro peca, quando ele erra, e nós somos humanos, nós somos falhos, ele busca ao Senhor, se arrepende, quebranta o coração, pede reconciliação ao Senhor, confessa o seu pecado. E no terceiro item ele diz: nem se senta na roda dos escarnecedores. Muito cuidado com quem você anda, muito cuidado com as companhias. Se ilude seriamente quem acha que vai conviver com alguém e não vai sofrer influência dele.
Toda vida que as pessoas têm comunhão, há influência dos dois lados. Há influência dos dois lados. Muito cuidado para não sentar na roda do escarnecedor. E o texto diz: mas antes tenha o seu prazer na lei do Senhor. Na sua lei medita de dia e de noite. Medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Se agarra com ela. Esteja ela nos teus pensamentos o tempo todo. Pois ele diz: pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de água. É como a árvore plantada junto da água. As raízes dela são regadas pela própria fonte de água viva, que é o Senhor, a qual dá o seu fruto na estação própria, mas as folhas não caem. Tudo quanto fizer, prosperará. Tudo quanto fizer, prosperará. Convido você a nós louvarmos a Deus, a nós adorarmos a Ele, abrindo o nosso coração. Faça com que cada canção cantada hoje, mesmo que você já conheça ela, seja uma oração sua, seja as palavras que você quer dizer para Deus, a sua palavra de adoração. Louvemos ao Senhor. As palmas. Imerecida vida, imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado. Aleluia.
chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. mais uma vez, pela cruz Me chamou, gentilmente me atraiu e eu, em palavras, me aproximo, quebrantado o seu quebrantado o seu amor. Glória a Jesus. Seja exaltado neste lugar, Senhor, hoje e para todo sempre. Aleluia. 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 Das palmas. Vamos louvar aquele que entregou a sua vida por nós, que nos amou, que se entregou, deixou sua glória. Foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou. Que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. E não merecíamos, eu não mereço, mas sua graça nos alcançou. Diga, eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Mais forte, igreja. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, Deus Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz. Diga, Galileu, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Nas palmas. Vamos cantar todos juntos. Eu me rendo ao seu amor. Só a igreja. É pra ti, Senhor. Eu me rendo. Deus Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, alguém? Jesus, Galileu, Jesus, Galileu, Jesus, Galileu, Jesus.
Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Exaltamos o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória ao Senhor. Alguém pode dar glória a Deus aí? Amém. Meus irmãos, esse vídeo foi passado 2 vezes, não foi à toa não. É para tomarmos conhecimento desse projeto que é nosso. Projeto Chama Brasil. Ouça, Brasil, o Senhor é o único Deus. É um projeto que Deus tem colocado em nossas mãos e que nós temos visto milagres acontecer. Amém? Esse evento aconteceu nesse feriado e também tivemos outro evento no sábado, fazendo parte do nosso programa terapêutico e com o único objetivo é de abençoar vidas. É um programa humanizado, que nós temos o foco em resgatar a vida, a cidadania da pessoa, não só a cidadania, mas também resgatar valores morais, cívicos, resgatar a salvação, trazer para a realidade de vida também. Amém? Desde já eu cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, eu me alegro de poder estar aqui nesta noite juntos, nesse culto de adoração. E o tema que nós vamos estar refletindo hoje, o título da nossa mensagem, Ressuscita-me. Nós temos um texto que eu convido a igreja a ficar de pé, para podermos fazer essa leitura junto. Está baseado no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 24. Hoje teremos a ceia do Senhor. E antes de participarmos da ceia do Senhor, é necessário que tomemos posse da mensagem que Deus tem para você e para mim hoje. Deus, ele tem um compromisso único, é de salvar vidas. E não tem como a nossa igreja trazer uma mensagem diferente dessa. É anunciar a salvação em Cristo Jesus. Esse é o compromisso da Igreja Batista Chama. Esse é o compromisso de cada projeto que nós desenvolvemos aqui, seja da criança ao adulto. Nós temos esse objetivo, é de conscientizar as pessoas que nós precisamos ouvir a voz de Deus, que nós somos pobres, pecadores, e que nós precisamos da graça do Senhor. Amém? O texto de Lucas, capítulo 15, versículo 27 diz assim: Este meu filho estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado. E começaram a festa. Vamos ler comigo de novo? Todos juntos? Vamos lá? Comemoramos. Vamos começar de novo. Meus irmãos, vocês não jantaram ainda não? Vamos lá forte. Amém, meu irmão. Louvado seja o Senhor. Senhor, nos colocamos aqui na Tua presença. Estamos diante do Deus Todo-Poderoso, que não há impossíveis para Ti. Nos colocamos aqui como servos humildes, meu Deus, que necessitamos da Tua graça, necessitamos do Teu perdão. Precisamos nos voltar para o Senhor, meu Pai, a todos os dias da nossa vida. Senhor, fala aos nossos corações, que a alma que o Senhor quer salvar hoje aqui não saia desse lugar sem entregar a vida dela a Ti. Que hoje não saia esse Teu filho, essa Tua filha, que hoje precisa ser ressuscitada. Em nome do Senhor Jesus, peça a Tua direção, que Teu Espírito Santo, meu Pai, nos conduza e traga entendimento Teu, Senhor Deus, para o meu coração e para cada um de nós aqui. Que possamos louvar o Teu nome, Senhor Deus, com as nossas vidas e com entendimento, prestando esse culto de adoração a Ti, de forma racional e verdadeira, porque só Tu és digno de adoração. Amém. Amém. A igreja pode se assentar.
Meus irmãos, nessa semana, Deus ele me surpreendeu de forma grandiosa. Eu resgatando umas fotos e me deparei com a foto de um irmão muito querido, que conheci no projeto Chama Brasil. E aí mandei essa foto para ele. O retorno dele me impactou. A resposta dele para mim foi a seguinte: olha só, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, Ele me ressuscitou, louvado seja o Senhor. Pode alguém ser ressuscitado estando vivo? É possível? É sim, e é bíblico, e nós vamos conhecer essa verdade hoje. A Martinha vai passar uma foto aqui. Alguém reconhece esse rapaz? Alguém reconhece? Vamos ver agora o depois. Olha aí, parece até um galã de novela, não é? Antes, um pecador não regenerado, depois um pecador regenerado. Aqui é um testemunho, e eu convido o Ednes a vir aqui à frente. É um testemunho e prova do que Deus pode fazer. E Deus não só restaurou a estrutura física, mas Ele ressuscitou uma vida que estava morta neste mundo. Ele ressuscitou uma vida que agora tem sonhos. E aqui eu pergunto para o Ednes, para ele explicar como que Jesus te ressuscitou, tu estando vivo. A paz e graça a todos, amém. Irmãos, eu louvo a Deus por minha vida, pela vida de cada um que aqui está, irmãos. Um dia eu me encontrava nessa situação, irmãos, e eu creio que foi o próprio Espírito Santo que me tocou para que eu, glória a Deus, para que eu recebesse, aceitasse o convite de uma irmã. Mas ela já tinha me chamado várias vezes e eu não aceitava. Mas um dia o Senhor me tocou e eu creio que foi Ele que me levou para a Casa Chema, que eu sou muito grato, não só a casa, mas assim a Deus, porque Ele me ressuscitou. Como vocês veem, eu saí do lamaçal do pecado, eu vivia no mundo de drogadice, de bebedice, e hoje eu estou vivo, hoje eu estou ressuscitado em Cristo Jesus, amém, igreja? E eu creio que cada um que aqui está, irmão, eu creio que aqui vai sair muitos profetas, vai sair pessoas regeneradas, com as suas vidas recuperadas, como assim eu fui. Irmão, o pastor Cláudio, ele mandou essa foto, eu creio que eu compartilhei com os meus irmãos lá da casa. Eu tomei um choque também. Glória a Deus. E assim, irmão, falar de Deus é maravilhoso. Se eu fosse falar aqui as maravilhas dele na minha vida, o que ele está fazendo, eu ia passar a noite toda, irmão. Mas o tempo é curto e a igreja segue o cronograma, né? Então é isso, irmão. Estou muito feliz mesmo. E se entregue, irmãos. Se entregue a Cristo Jesus, que Ele faz maravilhas nas nossas vidas. E Ele me ressuscitou e Ele pode ressuscitar a cada um de vocês, amém? Glória a Deus. Edson, fica só um pouquinho aqui na frente, por favor. O texto que nós lemos aqui, ele fala de forma clara. É um texto que Jesus apresentou e retratou a situação e a condição que todo homem vive quando é escravo do pecado, habita na morte espiritual.
Ednes antes, e eu digo eu, como muitos outros aqui, antes de ter encontro com Cristo, éramos mortos espiritualmente. O Ednes tem falhas, tem erros, eu também tenho. A Bíblia mesmo fala que não há um justo sequer sobre a terra que faça o bem e que não peque. Mas somos pecadores regenerados. Não nos alegramos, não nos contentamos com essa doença na nossa alma. Repudiamos e rejeitamos. E aí nasce a ressurreição. Nasce uma nova natureza em Cristo Jesus. Uma natureza antes que estava morta na condição do pecado. E nessa condição do pecado pode tanto nos levar para uma situação semelhante a essa, física, na questão de necessidade, mas também leva a uma situação pior ainda, que é a morte, morte de vida, morte de sonhos, morte de ter um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. A palavra do Senhor fala que Deus nos fez para louvor e glória do seu nome. Não foi para morrermos nesse mundo sem conhecer o seu amor. Não foi para sofrermos aqui as consequências do pecado. Mas essa é a condição que muitos vivem. Edson, pode sentar. A palavra ressuscitar, nós precisamos entender. Ela tem um significado e ela nos dá um entendimento de ressuscitar significa restituir a vida. Ressuscitar significa tornar a viver ou ressurgir. Há ainda outras palavras que são sinônimos de ressuscitar, que nos dão ainda e fortalecem o entendimento de que ressuscitar, ela traz o renovo, ela traz o renascimento, ela reanima, ela reaviva, ela edifica, é o reaparecer, é o renovar-se de novo. A palavra ressuscitar, quando aplicada também, ela tem um sentido figurado. Sentido, quando colocado em diversas situações da nossa vida, onde nos deparamos com um contexto em que despertamos de um sono profundo, onde nos colocamos antes numa situação de caído, e o ressuscitar nos ergue do pó. O ressuscitar, ele também nos coloca, muitas vezes, entramos nesse contexto de estarmos diante de uma doença grave, ou ainda em um contexto de situação de grande perigo, e quando passamos pelo livramento, podemos dizer: fui ressuscitado. Há pessoas que precisam desse entendimento aqui hoje, nessa noite. Esse entendimento hoje nesses dias foi fortalecido e renovado na minha vida. Nós precisamos entender, querido, algumas verdades práticas da condição do homem. A Bíblia fala que a condição do homem distante de Deus é uma condição de pecador. É uma condição que nos coloca as necessidades da vida, que nos coloca muitas vezes em dificuldades que vivemos por nossas próprias decisões e escolhas. Pessoas que, ao seguir os seus próprios prazeres e vontades, as suas decisões, e rejeitar o conhecimento de Deus, sofrem ainda hoje consequências por permitir viver nesse estado de pecado, tendo consciência que estão no caminho do engano, mas não buscam ajuda. Há pessoas ainda que não se alegram quando temos um testemunho desse. Há pessoas que pensam que estamos exaltando homens, mas na verdade quem está sendo exaltado é Deus, porque o trabalho é dele. Esse texto que nós lemos, ele faz parte da parábola do filho perdido.
Jesus ele trouxe essa parábola no contexto em que os pecadores iam ao encontro de Jesus, e os fariseus e os escribas, os religiosos, ao ver aquela situação, resmungavam, murmuravam: olha, este anda no meio de pecadores. E aí Jesus trouxe 3 parábolas. Primeira parábola da ovelha perdida, e lá fala: quem de vocês se vocês tiverem 100 ovelhas e uma se perder, como não deixar as 99 e ir atrás daquela que se perdeu? E quando encontrar, coloca ela no seu ombro e volta para casa regozijando de alegria, porque aquela ovelha que estava perdida foi encontrada. Aquela ovelha que estava no contexto de morte, agora ela tinha a oportunidade de estar novamente no contexto de vida. E Jesus fala que assim é a alegria, o gozo nos céus, quando um pecador, um pequenino, reconhece que precisa do perdão do Senhor. Jesus seguiu ainda, trouxe a parábola da dracma perdida, e fala que uma mulher, ao perder sua dracma, ela largou tudo e foi atrás daquela dracma. E ao encontrar da mesma forma, ela chama as suas vizinhas e anuncia que encontrou aquela dracma perdida e se alegra no meio delas. E novamente Jesus fala: assim é a alegria que há nos céus do pecador que estava perdido na morte, e ele foi encontrado, e estava às mínguas, e agora novamente tem a oportunidade de viver. E aí Jesus segue ainda e traz essa parábola do filho perdido. Meus queridos, nós precisamos nos conscientizar que a Bíblia fala da condição do pecado. E aqui a gente precisa entender o que é pecado. Pecado é o deslocamento da vida centrada em Deus para a vida centrada no próprio eu. Pecado é o deslocamento da vida centrada em Deus para a vida centrada no próprio eu. A essência do pecado, ela pode ser percebida em nossas vidas quando estamos dispostos a decidir pela rejeição da vontade de Deus, de seguir os seus princípios, os seus valores, de conhecê-lo. A essência do pecado, ela é conhecida em nossas vidas quando, ao negarmos a vontade do Senhor, não negamos a nossa própria vontade e queremos fazer como entendemos. Tiago fala que o pecado ele nasce sim pela tentação, mas uma tentação que nós mesmos somos atraídos e cobiçamos e trazemos para a nossa realidade de vida. E ali aquele pecado, uma vez consumado, ele vai gerar morte. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. A Bíblia fala ainda dessa condição e da necessidade do pecador ser regenerado. Efésios, no capítulo 2, do versículo de 1 a 6, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Jesus, com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais
em Cristo Jesus. A Bíblia fala assim, de um contexto de morte, mas ela fala também do escape, da salvação, da forma de sermos salvos. Não podemos sair dessa noite hoje sem nos conscientizarmos dessa verdade. Tem pessoas que brincam com o pecado, acham que ao manter o seu pecado, manter o pecado na sua vida, vai conseguir viver de forma bem, vai conseguir ser feliz, vai conseguir prosperar no que fizer. É mentira e engano do diabo. Você está morto e cego, e precisa reconhecer que precisa ser achado. Você está perdido, precisa reconhecer que você está em contexto de morte, morte espiritual, e precisa ser ressuscitado. Cada um que conhece a sua realidade de vida. Eu sei da minha, sei das minhas lutas, sei das minhas fraquezas, sei da necessidade de fugir da tentação. Há áreas em nossas vidas que precisam ser crucificadas. Essa foi uma mensagem que o pastor Anderson trouxe ontem para um grupo de jovens. Há áreas da vida ainda que está cheia do pecado. Em Romanos, Deus fala lá na sua palavra de forma clara que a ira de Deus ela é revelada sobre toda a injustiça e perversão do homem que prefere rejeitar a verdade de Deus e viver enganado na sua própria. E aí fala que Deus entregou essas pessoas às suas próprias concupiscências, aos seus próprios desejos carnais. E a esses desejos, ao se entregarem, sofrerão consequência disso. E fala da realidade que muitas pessoas persistem em viver. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheias de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos e inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Esse é o contexto do filho perdido, antes de ser achado, ou a parábola do filho pródigo. É um texto que todos conhecem, mas até agora todos os textos bíblicos que aqui foram falados, eles descrevem de forma clara a condição de quem está morto no pecado. Lá em Lucas 15, Jesus continuando a sua forma de falar aos fariseus, aos religiosos, Jesus traz essa verdade que hoje a gente precisa também conhecer, além desse contexto de morte, que também precisa trazer a ressurreição da vida, que a gente conheça também como Deus está disposto e compromissado em salvar, em resgatar. Na parábola que todos conhecem, fala, e aí eu digo aqui exemplo do Ednes antes, meu exemplo antes, vivia no contexto de família, tinha tudo, sabia da comunhão com Deus, sabia o que era certo e o que era errado, mas tomei decisões erradas na minha vida, como muitos outros.
E aí quis ousar sair da presença de Deus, achar que eu posso viver sem o conhecimento do Senhor e achar que eu vou ser feliz nessa vida. E aquele filho chega ao pai e pede: pai, dá-me o que pertence a mim. E ao tomar posse, ele sai, e a Bíblia fala que ele usou tudo de forma inconsequente, de forma irresponsável. Passou a viver segundo os seus prazeres, passou a viver segundo as suas vontades, passou a viver no contexto de ilusão, passou a viver saboreando os valores falsos desse mundo. E quando acabou os seus recursos, caiu em miséria. E fala que o contexto que ele entrou ainda foi mais assolado ainda, porque veio uma sequidão para onde ele morava. E ali ele passou a passar necessidades. Será que é necessário a gente passar necessidade, comer lixo, desejar comer comida de animais, porque ninguém tem para nos ajudar? Será necessário eu passar por isso para eu saber que eu tenho um caminho novo a seguir? Qual é a condição de vida que você está hoje? Qual é a sua condição espiritual? Morto ou vivo? Pecador ou pecador regenerado? Qual é a sua condição? Eu queria compartilhar para a gente estar encerrando de forma clara 3 pequenas lições que nós vamos encontrar com um filho perdido, que estava perdido e foi achado. E aí eu peço que a igreja acompanhe comigo na leitura, Lucas capítulo 15, no versículo 11 em diante, diz assim: continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alforrabas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Eu quero compartilhar, para a gente encerrar, 3 lições para sermos candidatos à ressurreição, sermos candidatos a ressuscitar em Cristo Jesus.
Aqui a gente já falou da condição de morto, mas eu quero falar com você agora da sua decisão para você ser ressuscitado. A primeira lição para sermos candidatos a essa salvação, a sermos ressuscitados: realize exame rigoroso de si mesmo. Realize exame rigoroso de si mesmo. O Edins aqui falou que em um determinado momento da vida dele, ele reconheceu que precisava de ajuda. Em um momento da minha vida eu reconheci que eu precisava de ajuda e sabia que não ia encontrar se não fosse distante de Deus. O filho pródigo, depois de viver tudo o que achava que era bom para a vida, está numa situação em que ninguém tinha nada para dar para ele. Ele faz um autoexame e reconhece as suas falhas, reconhece o descaminho. Ele se lembra de onde habitava, ele se lembra do que vivia, da comunhão que tinha com o Pai. E a primeira lição é essa. Você tem refletido na sua vida? Há algo que você sabe que está errado e que você preserva ainda no seu viver? Meu querido, entenda que o pecado é uma doença grave. Ela corrói a tua alma. Abandona esse pecado, reconhece que é o mal e vai te manter no contexto de morte. Meu querido, entenda que permanecer no pecado, você tentando sustentar esse pecado na sua vida, você se coloca numa condição de grande risco e vai morrer. Examine-se. Na ceia do Senhor, o conselho que nós temos pela palavra é: examine-se um homem a si mesmo. O primeiro passo para a gente ser candidato é esse: é reconhecer, é se examinar, é saber. E nós sabemos quando estamos no caminho errado. Amém, igreja? Primeira lição: examine-se. Amém? A segunda lição, para a gente ser alvo de nos sermos ressuscitados por Jesus, tem a ver com uma decisão importante. Depois de reconhecer erros, depois de reconhecer a condição de vida que eu me encontro, depois de reconhecer os males que eu tenho tentado ainda permanecer e eu tenho sofrido consequências, é necessário tomar a decisão de ir na presença do Pai como um arrependido pecador. Meu irmão, você já ouviu essa palavra diversas vezes na sua vida. É uma palavra simples, mas o evangelho assim é simples e puro. Vá, decida ir para a presença de Deus, mas vá como alguém arrependido, um arrependido pecador, que busca regeneração, que busca remissão, que busca perdão, que busca uma novidade de vida, que não deseja mais ser o que é, que não deseja viver mais na situação que vive. Aqui no texto que nós lemos, o exemplo que Jesus deu foi que esse jovem perdido, depois de se examinar, ele toma uma decisão: eu vou ao encontro do meu Pai. Eu sei que lá, eu estando com Ele, eu vou confessar os meus pecados, que eu errei, eu o desonrei. E toda vez que abandonamos, rejeitamos a vontade de Deus, o princípio de Deus para a nossa vida, nós rejeitamos a salvação do Senhor, nós desonramos a Deus, assim como Ele fez. E Ele disse que ia buscar: eu vou ao encontro do meu Pai, e ao chegar na presença dEle, eu vou me colocar em pranto,
e reconhecer que eu pequei contra os céus e contra Ele. E eu sei que Ele sim, eu mesmo sendo servo dEle, ali eu serei feliz. Corra. Você não sabe o seu dia de amanhã e não sabemos o que vai acontecer quando terminar esse culto. Corra para a presença do Senhor. Toda semana, aí eu falo um pouquinho porque a gente sente durante a semana, tenho participado da casa de recuperação, e ali a gente sabe das lutas, das dificuldades que passam ali. Estou dando só um exemplo. E muitos desistem do seu tratamento. Muitos ainda no tratamento querem se enganar. Acham que quebrando regras, acham que fazendo as coisas escondidas vão ter êxito no seu tratamento. E nós nos entristecemos quando alguém sai da casa sem receber uma alta nossa, sem saber que a pessoa está bem. Nós nos entristecemos quando a gente percebe que a pessoa não está bem, e a pessoa mesmo assim, ela quer passar um estado diferente desse e não busca ajuda. Há outras pessoas aqui que não vivem nessa realidade. Há outras pessoas aqui que estão precisando também correr para a presença de Deus, viciadas em pornografia, pessoas enganadoras, pessoas mentirosas, que ainda preservam mentira na vida. Corra para a presença do Senhor, saia dessa vida, abandone o caminho do pecado. Só assim que você vai ser ressuscitado, só assim a sua vida vai ser restaurada. Não se engane, não viva na ambivalência de achar que você vai conseguir conviver com o pecado na sua vida. Você vai morrer distante de Deus e é eterno. Esse é o inferno. Para a gente concluir, a terceira lição, para a gente alcançar um caminho de sermos ressuscitados pelo Senhor, é de submetermos à sua autoridade. Para nos submetermos à autoridade do Senhor, é necessário reconhecer ajustes em nossas vidas, ajustes profundos que precisamos fazer para moldar o nosso caminhar, para moldar a nossa forma de pensar. O filho que estava perdido, ele reconheceu esse, e ele disse: eu vou para a presença do meu pai, vou confessar meus pecados, eu vou pedir para eu ser pelo menos um dos seus servos. Ele sabia que ele precisava fazer ajuste na vida dele, ele já estava preparado, ele já estava com o coração decidido: eu vou ajustar minha vida à vontade do meu pai, eu vou me submeter à sua autoridade. Tem muitos ainda hoje que não se submetem ao Senhor, tem muitos ainda hoje que rejeitam a palavra de Deus, tem muitos ainda hoje que o coração está duro, e que Deus tem batido na porta e a pessoa não se quebranta, e não permite Deus agir. Assim você continua no estado de morte, na natureza pecaminosa que te mantém assim. Mas busque regeneração no Senhor, renovo de vida, e se submeta à autoridade de Deus. Jesus falou: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a Ele. A manifestação de Deus aqui, nessa parábola, o pai, ao ver o filho, ele corre para abraçar, não para condenar, mas para perdoar. E Deus assim vai à tua presença se você buscar o Senhor. Ele não vai te condenar não, Ele não vai te crucificar, porque Ele já se crucificou pelos teus pecados. Mas Ele vai te restituir a posição de filho. Ele vai te dar uma nova natureza.
E aqui na palavra fala de forma clara: trazei vestes. Na tradição do judeu, é aceitável receber visitantes. E esses visitantes, quando recebem, eles são recebidos com honra, com muita alegria. E aí são oferecidos vestes. E assim o pai fez para o filho: traga as vestes novas a ele, reconhecendo que é uma pessoa ilustre que está chegando, que eu estou recebendo na minha casa de volta. É uma pessoa importante para mim e que eu desejo que viva comigo. Ele ainda disse mais: traga um anel. O anel simboliza a autoridade sendo restituída, a autoridade de filho. No Evangelho de João, no capítulo 1, fala que todo aquele que confessar Jesus, reconhecer o verbo da vida, ele deixa de ser criatura e passa a ser filho de Deus. E esse recebe a autoridade do Senhor. Ele ainda não para por aí não. Ele ainda diz: traz as sandálias, simbolizando que tu não é mais escravo. Tu não é mais escravo do pecado, mas agora tu é filho. Somente os filhos daquela época andavam de sandálias. Que era escravo andava com o pé no chão. E aí o pai diz: traz as sandálias e sacrifica um cordeiro, para celebrarmos aquela vida do nosso filho. Filho que havia se perdido, mas foi achado, que estava morto, mas agora está vivo. Nos alegremos na presença do Senhor. Igreja, a palavra do Senhor hoje é forte para mim, e ela só reafirma o compromisso que um dia eu fiz. Eu não abro mão da minha vida para Deus. Esse mundo não vale a pena viver distante dele. Não vale a pena viver nesse mundo distante do Senhor. Toda e qualquer decisão para irmos ao encontro de Deus requer de nós negarmos a nós mesmos. Toda e qualquer decisão para você ir ao encontro de Deus requer que você se negue. E hoje eu te convido a você se examinar. Hoje eu te convido a você ir e tomar uma decisão e vá à presença de Deus. Não é a minha presença, não, é a presença do Senhor, como um arrependido pecador que rejeita o mal da sua vida. Hoje eu te convido a você se submeter à autoridade de Deus, para que Deus ressuscite a tua vida. Enquanto a equipe de louvor vai chegar aqui à frente e vai estar louvando ao Senhor, cantando e adorando a Deus, que nós precisamos de um milagre, eu peço que você abaixe sua cabeça e reflita na mensagem do Senhor para você hoje. E à medida que você reconhecer a sua necessidade de ir ao encontro de Deus, de buscar mudança, eu te convido, meu irmão, vem aqui à frente. Aqui você está fazendo um ato profético e dizendo para Deus: Senhor, ressuscita-me, assim como ressuscitou Ednes. Eu quero dar um testemunho desse, assim como ele ressuscitou. Eu quero ser uma novidade de vida, em nome do Senhor Jesus.